Oi, gente de fé, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu venho dar algumas dicas para a sua máquina de costura durar mais tempo, tá? A primeira dica é: faça uma capa para proteger ela. Se a sua é feito essa daqui que já tem a tampa dela que é de plástico, tem umas, né, das novas que ela já vem com a capa nela quando você compra. Então você sempre deixe ela com a capa quando não estiver usando. Mas se você tem das antigas e ela não tem capa, ou ela não está presa assim, ó, no móvel que ele tá ali guardadinho, protegido, faça uma capa para ela, porque aí vai evitar, né, da poeira tá grudando nela, né, de ficar ali empoeirada, vai preservar mais. A luz solar não vai estar batendo tanto, então vai evitar das peças brancas já ficar amarelada rápido, né? Então vai fazer um bom preservamento. E você pode estar fazendo a capa de tecido ou de plástico, como eu fiz essa daqui, ó. Eu fiz essa de plástico e para a minha overlock eu também fiz de plástico, tá vendo? Então fica aí como dica. A segunda dica é: se sua máquina não está presa no pé de máquina dela, no móvel, e é dessas antigas, faça uma caixinha para ela. Se a sua é daquelas que tem um modelo aberto embaixo, feito essa aqui, ó, que você consegue ver ela, as peças dela toda por baixo, porque tem uns modelos antigos das de plástico, a tampa de plástico, que ela é fechada. Então ali ela já está protegida. Mas se a sua é dessas assim aberta e ela não tá no móvel, faça uma caixinha. Ó, todas as minhas agora estão na caixinha. A Eugene já tem a caixinha dela embaixo. Essas outras aqui, essa eu comprei, essas outras três aqui eu fiz. Essa é a minha 66 multipontos que estava no móvel e eu retirei para colocar Bismarck e ficar na correia. Então essa aqui fiz a caixinha também. Essa aqui está no móvel, então não fiz a caixinha. A minha Versátil 2 na caixinha e a Bismarck está guardada lá dentro. Por que fazer uma caixinha ou comprar uma caixinha? Primeiro, vai evitar dela estar pegando poeira na parte de baixo. Segundo, quando você lubrificar ela, aonde você for colocar, seja para guardar ou para costurar, vai evitar daquele óleo escorrer e sujar esse local, né? Então vai ficar ali na caixinha, tá bom? E até quando você estiver costurando, a parte de baixo vai estar lubrificada, aí o tecido pode acabar batendo ali e sujando o tecido. Complementando essa dica da caixinha, você pode também estar colando embaixo dela emborrachado, um EVA. Por quê? Ó, em todas as minhas que tá a caixa, eu coloquei. Porque aqui, ó, nessa mesa eu coloquei papel contact. Aqui é a madeira normal com a proteção dela. E aqui eu pintei. Mas você pode também estar usando a sua máquina de costura na mesa com mármore ou em uma mesa de madeira, aquelas madeiras antigas que tinham as mesas. E no arrastar da caixa, arranhar. Então, por isso que eu recomendo embaixo da caixa você colar um emborrachado, um EVA, para proteger, porque quando você for arrastar alguma coisa, não vai arranhar o local que você está usando para costurar. Tanto se for sua mesa de costura, como se for a sua mesa do almoço, né? Você ali limpou e vai usar para costurar, não acabar danificando. Outra dica que eu dou é você também colocar emborrachada aqui, ó, nos pinos. Mas para que isso? É para quando você estiver costurando, o carretel aqui de linha, ele vai estar desenrolando. E pode ser que, dependendo da velocidade, vamos supor, se você tá com sua máquina no motor e for costurar rápido, talvez ele aqui girando rápido acabe arranhando a tinta da sua máquina. Então, eu recomendo você colocar um EVA assim, que quando ele estiver ali desenrolando, não vai arranhar. Ah, eu uso do cone grande. Ah, então não precisa, tá? Você pode botar o cone no chão ou o cone aqui com um suporte de linha para passar para a máquina. Essa dica é mais para quem usa o carretel pequenininho, porque na hora que ele aqui estiver desenrolando, pode ser que acabe arranhando a tinta, tá bom? E também serve para se você tá com a sua máquina com a tampa de plástico. Feita essa minha Versátil 12, a tampa dela é de plástico,
mas eu também coloco em cima para quando eu vou usar um carretel do pequeno, ele ficar ali desenrolando e não arranhar, certo? Outra dica que eu vou dar é se você vai usar a sua máquina num pedal, feito essa aqui, você vai precisar da correia de couro. Eu recomendo vocês comprarem, aqui é mais fina, ó, esse pedaço aqui tá mais fino, esse aqui é mais grosso. Quando eu fui comprar, tinha os dois modelos. Esse pedaço aqui foi uma sobra que ficou aí, que eu não lembro nem de qual máquina foi. Ah, foi da minha 666 multipontos. Quando eu comprei ela, ela veio com uma correia dentro, apesar que ela tava no motor. Aí eu não joguei fora e deixei aí. Aí quando eu fui comprar, só que o tamanho que veio nela era pequeno. Aí quando eu fui comprar, eu vi dessa da grossa e vi dessa fininha. E acabei trazendo dessa da grossa. O ruim dessa da grossa que eu percebi, ela não encaixa muito bem aqui. Às vezes ela fica saindo. E essa fininha não, essa fininha é bem melhor. Então, eu recomendo vocês comprarem dessa fina. E quando ela partir, torar alguma coisa, não joga fora, deixa, guarda ela. Por quê? Quando você for comprar uma outra correia, aí você, quando viu, eita, tá menor, você pode fazer a emenda. Eu fiz a emenda aqui e coloquei a fita adesiva para não, o ferrinho não coisar, tá? Mas aí você não descarta, porque você pode estar reaproveitando ela. Se você comprou uma correia, ela é menor, não veio sobrando, ela é um pouco menor, porque vai depender do pé de máquina aqui. Por exemplo, esse aqui, a altura dele é um pouco maior do que esse. Por quê? Porque a máquina aqui já está presa nessa madeira, ele fica um pouco mais baixo. Essa daqui, ela está presa nessa madeira. Ah, mas essa madeira foi você que colocou. Eu coloquei substituindo a que estava nela e era também nessa altura. A máquina não era presa nessa, e sim na madeira que ficava aqui. Então, ela é um pouco mais alta. Isso vai dar diferença no tamanho da correia que for usar, tá bom? Então, prefira a correia mais fina, pelo menos foi o que eu percebi, do que a grossa. A grossa eu percebi que fica saindo muito. E também, quando a gente guarda a máquina assim, tem que tirar realmente a correia dessa roda aqui para conseguir baixar. Mas se a sua é feita essa aqui, a minha, depois que eu troquei a madeira, que estava ruim, eu não consigo abaixar. Então, ela fica assim, montada assim. Eu não estou usando, eu tiro. Por quê? Porque eu percebi que quando eu estava deixando ela presa ali, ela ficava folgada mais rápido e quando eu ia costurar, a correia saía. Aí eu ficava o tempo todo enganchando. Então, eu ajustei o tamanho e deixei ela aqui fora. Então, quando eu vou costurar, eu passo, costuro, não preciso mais costurar. Eu tiro e deixo aqui. Porque isso aqui é couro. E couro, ao longo do tempo, ele, se tiver esticado, ele é igual ao elástico. Ele vai depois dando aquela esticadinha. Então, por isso eu percebi que ficou folgada e eu tinha tava o tempo todo ajustando. Então, eu já desencaixo aqui. Quando eu preciso costurar, eu coloco de volta. Outra dica que eu também dou é o pino. Esse pino aqui, quando eu fui comprar, eu disse pro rapaz que era o pino daqui de encher. Aí ele disse que não tinha, ele tinha de colocar aqui, porque ele disse que o daqui era rosqueável. Só que esse pino, ele é folgado, esse é de metal. Esse pino, ele é folgado, tanto quando eu colocava aqui, quando eu colocava aqui. Então, eu coloquei um pouco de plástico prendendo ele na hora de encaixar, para ele ficar mais firme. Porque eu gosto mais desse tipo aqui de pino do que o de plástico. Porque esses de plástico, o pino aqui embaixo normalmente tende a quebrar a parte de encaixar. Então, por isso que eu prefiro o de metal. Então, se você comprou e ficou folgado, usa um plástico, alguma coisa para você conseguir firmar ele. Ou você pode estar usando um parafuso no lugar. Ó, eu achei um parafuso ali, que aqui ele é liso e ele só tem a rosquinha aqui embaixo. Que, se eu me engano, era de um armário que desmontou. Ele não é todo rosqueável, é só a parte de baixo. Fica ótimo para colocar aqui também como um pino do carretel, certo? Para mim deu certo. Ó, aqui em cima eu coloquei um de plástico e aqui eu coloquei esse parafuso e deu certo. Então esse é o vídeo de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima!